E eu sugiro que durante o dia, cada vez que alguma coisa te incomodar muito, para. Não leva mais do que um segundo. Endireita o corpo, endireita a cabecinha. Inspira. Solta devagar. Se conecta com a imensidão da vida do universo e procura meios expedientes para que a sua ação, a sua palavra, o seu pensamento possa chegar àqueles que possam fazer a diferença. Há uma história que é um pouco diferente disso, mas que eu gosto muito, que era uma senhora, ela era judia e ela era casada há muito tempo e de repente ela se apaixonou por um outro homem. Pá! E ela estava vivendo um drama, porque era casada, tinha um voto de fidelidade e estava apaixonada por um outro homem. E ela queria falar com o rabino. Ela ia até a sinagoga, mas morria de vergonha de falar para o rabino. Ele vai me dar uma bronca, vai ser uma coisa horrorosa. Até que tantas vezes ela um dia se encheu de coragem e disse: rabino, não tem problema, eu sou casada, eu sou feliz, mas eu me apaixonei por um outro homem. Ele olhou para ela e disse assim: que maravilha! Deus nunca me deu uma escada como esta. Percebe o que eu estou falando? Você tem essa escada de ascensão. Essas provocações todas que vocês possam ter que conviver no lugar que é difícil a convivência, é a escada que te leva. Em vez de reclamar que aquela pessoa tem que ser diferente, não. Olha, como é que eu vou conseguir responder a tanto absurdo de uma maneira sábia, compassiva, amorosa, transformadora. Não só pacifista, mas de uma ação de paz. De uma ação de um coração em paz. Então, por isso que eu digo, uma oportunidade de treinamento excelente. Outra pergunta? Meu nome é Luciana. Boa tarde, monge. Boa tarde. A minha pergunta relacionada à da colega com relação à história que a senhora contou do poço, né, do senhor que cavou o poço, pediu o poço na própria fazenda. É um tipo de situação parecida com a da colega, só que é com uma pessoa distante, que a gente não tem contato. No caso, as pessoas do local não tinham diretamente contato. Por exemplo, eu não teria contato com ele, né, com o fazendeiro. Mas é uma situação que incomoda, que a gente sabe que é errado. E nesse caso específico, que eu estou distante dele, é uma história que eu fiquei sabendo, mas que eu não tenho participação. É um sentimento que fica ruim dentro da gente, né? Por que a pessoa faz aquilo? Será que um dia ela vai ter consciência do mal que ela está fazendo para um tanto de gente? Então, assim, esse tipo de pensamento que fica para quem está do lado de fora, bem distante como eu, o que a gente pode fazer para amenizar o sentimento, né? O que eu posso fazer para que isto jamais se repita? O que eu posso fazer para que esse ser humano acorde, desperte e abra as porteiras? Então, isso são movimentos que nós podemos fazer. Textos que nós podemos escrever, pessoas com quem nós vamos falar, procurando o que podemos fazer juntos, para que isso jamais se repita. Né? Olha, essa pessoa é egóica, coitado. Ele pensa pequeno. A visão dele, a consciência dele está muito limitada. E nós sabemos que ele vai ter um retorno que não vai ser benéfico. Mas não é por isso que a gente não vai fazer nada. Agora, eu não tenho raiva da pessoa. Eu não desenvolvo ódio da pessoa. Isso é que é difícil. Tem uma história interessante, só da antiguidade, o Dalai Lama, o Tibete foi muitas vezes invadido pela China. Tem uma briga lá, se o território é chinês, se não é chinês, e não sei o que é um povo diferente, uma cultura diferente. E da última vez que invadiram, que foi na década de 50, muitos dos monges foram presos e torturados. Eles permitiram que o Dalai Lama fugisse, que era um menino ainda, tinha uns 16 anos, porque ele era o líder político, não é porque ele era monge, não era religião. Eles estavam pegando os políticos que eles não queriam mudar o sistema político do país. E vários monges foram presos e torturados. Mas todos os tipos de tortura, né? Físicas, morais, etc.
E um deles, depois de muitos anos, conseguiu sair, foi liberto e foi encontrar-se com sua santidade, que mora hoje no norte da Índia, em Dharamsala. E quando chegou, Dalai Lama falou: puxa, como foi para você? O que foi mais difícil para você? O frio, menos 40 graus. O frio, a fome, o abandono, as torturas físicas, as torturas morais? E ele disse assim: mestre, por um instante, quase deixei de sentir compaixão por quem me torturava. Disto eu tive medo, de perder a minha lucidez, de sentir compaixão mesmo por esse ser humano que foi treinado de uma forma tão maléfica que se manifesta dessa forma. A ação errada. Mas esse ser humano nasceu um bebê. E o que foi que colocaram nesse bebê de informação e educação que faz com que ele se manifeste assim? Então, como é que eu sinto compaixão por aquele que está fazendo mal? Então, eu não tenho ódio dele, mas a ação tem que ser condenada. A ação tem que ser exposta, tem que ser falada. Não é que eu não gosto desse homem. Eu estou lendo um livro interessante que me deram, que é do filho, do neto do Mahatma Gandhi, dizendo que uma época o pai dele levou ele para viver com o Mahatma Gandhi na Índia. E que era uma coisa horrorosa. O avô vivia naquela pobreza, porque tinha feito voto de pobreza, que só comia abóbora e que ninguém queria falar, porque dizia assim: foi o Gandhi que falou que é para comer abóbora. E a irmãzinha dele um dia chegou e falou: vovô, por que você não muda o nome aqui do seu lugar para o lugar das abóboras? Ele falou assim: mas por que você está falando isso? Porque a gente só come abóbora. Aí ele foi tentar investigar por que era isso. É que ele tinha dito para as pessoas que queriam que comesse comida natural e simples. Vamos viver a simplicidade e vamos comer o que nós plantamos. E eles plantaram abóboras, a abóbora cresceu muito, então eles tinham abóboras demais. E ele falou assim: gente, se tem abóbora demais, não é para comer abóbora da manhã, de tarde e de noite. Vai na cidade, troca a abóbora por outra verdura, meu filho. E da próxima vez, quando for plantar, pense que não é só abóbora, que ninguém aguenta comer só abóbora. Então, é um pouco isso. Às vezes, a pessoa não sabe ali dar uma ordem, esse comando é entendido de forma errada. Às vezes, a pessoa, ela mesma, não tinha dito para fazer da fazenda, os outros querem agradar, não tem uns que querem bajular os outros? Eu detesto. Tem gente que às vezes quer me bajular, eu não suporto. É insuportável, né? Você percebe, né? Não é? Pessoa boazinha. Vocês gostam de gente boazinha? Tem que ser bom, correto, adequado. E o que foi interessante, que esse capítulo que esse menino escreve, que nenhum deles tinha coragem de falar com o Gandhi que eles não queriam mais comer abóbora, porque acharam que ele queria que eles comessem abóbora. Ele não queria comer essa abóbora. Ele começa comida simples, variada, mas simples. Veja que interessante. Ele diz assim: ainda bem que você falou o que você pensava. E ele insiste que a gente fale o que a gente pensa. Tenho mais um exemplo. Tem uma aluna minha que é engenheira ambiental. E ela vinha no norte do Brasil, ela vinha de terras que estavam contaminadas. E ela chegou e voltou para São Paulo chorando. Monja, a senhora não sabe. Os homens que trabalham para fazer a pesquisa do solo, eles têm que estar completamente cobertos, né? Eles têm que tomar soro de hora em hora. É um massacre, esses peões, ninguém está vendo isso. Ela chorava, eu falei: escute, não chore para mim. Eu não posso resolver isso. Com quem você vai falar que pode resolver isso? Vai falar com o chefe da engenharia lá da empresa que você trabalha. Ah, mas ele não vai ligar, ele é um homem importante, ele é um homem feio. Eu falei: vá falar com ele. E se eu chorar, chore. Chore à vontade. Vai falar com ele, vai chorar para ele. Tive que insistir muito, porque ela não queria ir. Foi. Ele falou assim: nossa, eu nunca pensei nisso, vamos pôr eles para trabalhar à noite. Eles trabalhavam meio-dia. Ele nunca tinha se dado conta, porque ele nunca tinha ido lá ver os peões, e se ele via os peões, ele não via, né? Ele só via o trabalho. E teve alguém, uma menina, que foi sensível, que olhou e falou assim: esses caras estão sofrendo, meu. Não podemos permitir isso. E ela ficou tão comovida que ela pôde comovê-lo. E às vezes a gente acha que não, os outros não vão me entender, os outros são maus. Somos humanos. Se nós somos capazes de comunicar de coração para coração, de verdade, não com raiva,
Mahatma Gandhi nunca fez reivindicações xingando, levantando a mão com raiva, odeio vocês, tem que mudar. Não. Os movimentos dele eram silenciosos, mas profundos. Nós podemos mudar. Eu não tenho raiva de ninguém. Mesmo quando ele apanhava, às vezes davam nele. Dizia assim, eu não fico com raiva, essa pessoa não sabe o que está fazendo. O Jesus não era assim lá, na cruzinha dele? Eles não sabem o que fazem. Ele não falou assim, pai, me vinga. Olha lá, pai, esse povo ruim mata tudo, com sofrimento bastante, né? Ele falou assim, perdoai os que não sabem o que fazem. É o mesmo ensinamento. Eles não sabem o que estão fazendo, coitados. Olha o karma, no budismo ele fala, olha o karma prejudicial que estão criando. O que vai voltar para esse povo, gente? Esse povinho malvado. Coisa boa que não vem. Mas não é por isso que a gente se cala. É preciso falar. Se a gente vê alguma coisa errada, que não é própria, que é abusiva, eu vou ficar quieta porque eu estou distante. A gente está ligado no mundo todo. Hoje nós temos Facebooks, Instagrams, tanta coisa, né? E tem muita gente que tem medo, né, de se manifestar. E temos mesmo, né? Eu que venho de uma época de uma ditadura militar aqui, eu fiquei com um probleminha. Tem certas coisas que a gente não fala muito assim de boca alta, porque na minha época, meus colegas de redação eram mortos, torturados, desapareciam. Tem alguns que a gente nem sabe onde estão os ossinhos deles ainda. Então você fica com uma certa autocensura, né? E a gente sabe que dependente do que você falar, como que você falar no local do seu trabalho, você pode ser posto de lado. Mas existem outras maneiras de se manifestar, né? Outras maneiras da gente não permitir que nada que seja abusivo, errôneo, que faça mal para nós, para seres humanos, para a natureza aconteça. Então manifestem-se de uma forma não violenta. Manifestem-se com amor de coração, de ternura, de querer bem, como se estivesse falando para o seu filho. Meu menino, o que você está fazendo? Como a menina que veio com a bola para mim. Por quê? Por que está fazendo isso? Não está vendo? Quer ter sucesso, quer ser amado, quer ter eleitores? Faz o bem, meu. É fácil. Se fizer coisas boas, o bem vai voltar para você. Mas se pensar pequenininho, se pensar só na próxima eleição, não vai dar certo. Vamos pensar junto. Sabe, está do lado, não contra. Não é fácil. Mas é treinamento de desenvolver a capacidade de amor incondicional. Tinha uma menina, eu estou terminando, tinha uma menina em São Paulo, ela era secretária de um homem terrível, numa grande empresa, o presidente era uma peste. Todos odiavam o homem, ninguém queria falar com ele. E ela dizia assim, eu conheço ele na intimidade, eu sei as suas dores e o seu sofrimento, eu converso com ele. Eu sei coisas que nenhum de vocês sabe. Ela diz assim, mas sabe o que ela fazia? Ela ia cantar num coral, 2 vezes por semana, para aguentar o tiraninho. E ela trabalhava o quê? Cantar num coral, o que é? Respiração consciente, que é a primeira coisa que nós fizemos aqui hoje. E eu sugiro que durante o dia, cada vez que alguma coisa te incomodar muito, para. Não leva mais do que 1 segundo. Endireita o corpo, endireita a cabecinha. Inspira. Solta devagar. Se conecta com a imensidão da vida do universo e procura meios expedientes para que a sua ação, a sua palavra, o seu pensamento possa chegar àqueles que possam fazer a diferença. Agradeço a sua paciência, o seu convite, o seu trabalho, que estão servindo a todos nós. Estão servindo ao país. Às vezes não se dá conta, né? Tem um papelzinho, tem uma coisa. Servidor público. É uma coisa de falar de boca cheia. Eu estou aqui para servir. E para servir com excelência. Para fazer o meu melhor.
Não para ter folga, para ir embora correndo, para ganhar mais, para pensar só nas férias. Porque eu aprecio a minha vida. Porque eu aprecio cada instante da minha existência. E eu uso a minha inteligência, a minha capacidade para beneficiar quem estiver perto de mim. E seja qual for a tarefa que me deem, eu vou tratá-la com muito respeito. E aí você vai apreciar você. Porque você vai estar sendo excelente e você vai estar vendo a sua excelência. E com isso, não terá nada a esconder e terá amor para dar. Muito obrigada.